Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento, que hoje virá através de palavras de Almiro. Então, ele diz assim: rogo a você, Aldinha, não me preocupe na legenda do cemitério. Quando você quiser comprar enfeites para o pequenino recanto de terra, em que supõe lembrar-me com ternura, compre alimento para as crianças que choram. Então, a gente percebe que aqui é um recado que o marido está mandando para sua esposa. Ele está lá do plano espiritual, porque ele está desencarnado e ela vai para o cemitério levar flores. Então, vou repetir. Ele fala: rogo a você, Aldinha, ou seja, esposa dele, não me procure na legenda do cemitério. Quando você quiser comprar enfeites para o pequenino recanto de terra, em que supõe lembrar-me com ternura, compre alimento para as crianças que choram. Em cima dessas palavras, que o Espírito, que vive mais que nós no plano espiritual, manda para a pessoa que lembra dele com ternura. Aí ele continua aqui: Chico Xavier intermediou essa mensagem que o Espírito Almiro, falecido num desastre aéreo, enviou a sua esposa, Dona Alda, trazendo muito alento e conformação à viúva, que alimentava a ideia de suicídio após o repentino desencarne do amado esposo. Então a esposa lamentava a partida do seu marido e ela pensava muito em suicídio, porque ela não se conformava com essa separação do marido. Aí ela recebeu essa mensagem do Chico Xavier, do próprio marido. Num outro trecho da carta, Almiro, que é o marido dela, escreve palavras tocantes à sua querida esposa. Vamos ver como é que ele fala com ela. Como poderia você acreditar em separação se nós dois estamos um no outro? Seus pensamentos movem minha cabeça. Seu coração bate no meu. Ó, morte, onde está então o seu poder se a sepultura não destrói os laços do coração? O amor cria laços que a morte não desfaz. Ao contrário, ficam mais apertados, mais firmes pela força do amor, da saudade e da certeza do grande reencontro. Tá vendo? Aí ele continua: por isso Almiro, que é o esposo, exortou a companheira para que tivesse coragem e prosseguisse sua vida, desistindo das ideias suicidas e abraçando tarefas novas de socorro aos filhinhos dos outros, aparentemente desamparados na terra. Vida gerando vida, amor fomentando amor. Só isso será capaz de preencher o vazio da ausência física do ser amado. Então, qual é a sugestão que o marido dá para ela? Que ela, utilize parte do seu tempo para ir ao encontro das crianças abandonadas que estão passando fome, das crianças que estão hospitalizadas, nos lares que não têm um pão para se comer. Ele falou para ela fazer isso. Aí ele continua: o amor tem que dar frutos. Do contrário, não é amor. É sentimento egoístico que não germina. Gil entendeu isso muito bem. Então, o cantor Gilberto Gil, vamos ver qual é a letra que ele coloca numa música. A letra diz assim: o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão nossa semeadura. Por isso é que Almiro convida a esposa a plantar aquela semente de amor tão bonita existente entre eles no coração das crianças desamparadas. Olha a sugestão que ele dá para a esposa: que o amor que nutre os dois, que ela tem pelo marido, ela transmita para as pessoas que estão mais carentes que ele e que ela. Pessoas que estão querendo cometer suicídio, pessoas que estão sofrendo muito nas penitenciárias, pessoas que estão desenganadas pelos médicos, criança de cabeça raspada no hospital do câncer, sofrendo, onde nem morfina está surtindo mais efeito. Tem que
Ao invés de eu ficar, meu marido volte para mim, eu estou morrendo sem você. Então vamos utilizar esse tempo em função daqueles que estão sofrendo muito mais que nós, porque é dano que se recebe. Se eu quero algo, primeiro eu tenho que dar. Se eu quero um reconforto, então essa é a sugestão que o marido desencarnado lá no plano espiritual está dando para ela, para sua esposa, para que ela se sinta motivada, esperançosa e útil aqui na Terra, né? Aí ele, por isso que ele falou, por isso é que Almiro, que é o esposo dela, que está no plano espiritual, convida a esposa a plantar aquela semente do amor tão bonito existente entre eles no coração das crianças desamparadas que estão passando fome, ou doente, sem amparo. No lugar de enfeites no cemitério, alimento para as crianças que choram de fome. Olha o que ele sugeriu para ela, tá vendo? Compra flores, leva para o cemitério, fica ajoelhada chorando lá. Não, pega aquele dinheiro e dá para a criança. Essa é a maior oração que o desencarnado precisa. É desse tipo de oração. Aquele amor entre o casal não poderia mais ser apenas deles. Não poderia ficar restrito à família biológica. A separação provisória os convidou a um amor maior, um amor plantado em outro lugar, para que desse novos frutos e continuasse a crescer. Quanto mais a árvore cresce, mais seus galhos se ampliam, como braços acolhedores aos que procuram o abrigo de sua sombra. Creio que o verdadeiro amor é uma árvore sempre crescente. Os filhos que voltaram ao mundo espiritual não querem ver seus pais chorando continuadamente no cemitério. Não desejam que o amor que recebiam se transforme em lamento na lápide fria da sepultura. Tá vendo? Então, os filhos que já partiram desta para melhor, eles não querem que os pais fiquem chorando copiosamente nas sepulturas frias. Que negócio? Não é filme de terror? Que negócio é esse? Né? Pesa muito a eles ver os seus pais destruindo suas vidas, porque esses filhos foram chamados por Deus a uma nova jornada nos infinitos caminhos do mundo espiritual. Consola-os, porém, quando os genitores passam a trocar as horas vazias e tristes por horas de dedicação e amor a outros irmãos necessitados, todos pertencentes à nossa família humana. Essa é uma perspectiva mais abrangente do amor que devemos ao próximo. Em regra, o próximo para nós é alguém ligado à nossa família biológica. Jesus, porém, trouxe um olhar mais amplo sobre a questão. Quando, certa feita, encontrando-se junto à multidão que o envolvia, foi procurado por sua mãe e seus irmãos. Então, houve uma certa ocasião em que Jesus estava dando uma palestra para uma multidão e um deles falou assim, olha, sua mãe e seus irmãos estão lá fora, vieram em busca de você, porque estão preocupados com você. Aí ele continua aqui. Jesus, ao ser informado de que os familiares o buscavam, Jesus formula desconcertante pergunta. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E eles mesmos respondem a questão, repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, ouvindo Jesus. Aí ele fala, eis quem são a minha mãe e os meus irmãos. Então ele apontou o dedo para toda a multidão e falou assim, meus irmãos são vocês. Vocês são minha verdadeira família. Né? Aí ele complementa, quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão. É minha irmã e minha mãe. Mas, não é? Aí ele fala, é óbvio que Jesus não quis desprezar sua família, ele não quis desprezar seu próprio sangue, mas desejou ampliar nossa visão de família para além dos vínculos biológicos. Para Albert Nolan, que diz o seguinte, a comunidade ou sociedade que Jesus esperava era mais como uma família de irmãos e irmãs, tendo Deus como um pai, cheio de amor. A imagem que ele tinha do reino ou domínio de Deus era de uma casa de família feliz e transbordante de amor, não de um império conquistador e opressivo. Então, quando Jesus faz isso, né? Quem são minhas mães? É porque os seus irmãos
não é? E a sua mãe, naquela época, ou seja, os seus irmãos ainda não haviam compreendido a tarefa que Jesus veio fazer na terra. Não haviam compreendido, né? Então, eles eram opositores de Jesus. E eles fizeram a cabeça de Maria para ir atrás dele, preocupado com ele, não é? Aí Maria foi, mas Maria foi preocupada com o filho porque ela foi sob uma ótica, em busca dele, sob uma ótica humana, sob o amor de mãe terrena, não o amor de uma mãe que se utilizasse de uma ótica cósmica, espiritual. Aí Jesus fala para ela: minha mãe, não se preocupe comigo. Eu estou aqui a trabalho de Deus, o Criador do Universo. Ele é meu Pai. Eu vim executar um trabalho. Não se preocupe. Tenha mais fé, mais confiança, mais segurança. Não vai acontecer nenhum mal comigo. Eu estou com Deus, a trabalho dele. Aí ela entendeu. E nunca mais ela foi atrás dele. Enquanto ela não estivesse atendendo, como é que ele ia ficar, né, cuidando só dela? Não, ele veio aqui para cuidar da família espiritual. Família espiritual é todos aqueles que têm ouvidos de ouvir, que querem ouvir a orientação de Deus. E Jesus estava ali para trazer a boa nova para eles. Se ele ficasse falando com a mãe, embaixo da saia da mãe, como toda mãe faz com os filhos, procuram a mãe, ele não ia fazer o trabalho dele. Por isso que ele falou que a minha verdadeira família, isso acontece em todas as casas, né? Ou seja, na maior parte das famílias. Às vezes o pai e a mãe falam uma coisa para o filho não dá ouvido. O filho prefere ouvir os amigos, amigas, o vizinho, mas não quer ouvir os pais, não é assim? Foi o que aconteceu com Jesus e os seus irmãos. Aí ele continua. Ao lado do parentesco corporal, que eram os irmãos dele, a mãe, sempre transitório, temos o parentesco espiritual, não é? Que liga, então, se eu tenho uma mãe e tenho um pai, ou irmão, além deles serem, né, minha família carnal, consanguínea, são minha família espiritual também. Qual deve ser o mais forte? É a espiritual, né? Então, por isso que ele fala, ao lado do parentesco corporal, sanguíneo, né? Sempre transitório, porque é transitório. Temos o parentesco espiritual. Temos também o espiritual, não é? Que liga todos nós à condição de irmãos e irmãs uns dos outros por toda a eternidade. Então, além dos familiares, nós temos os outros familiares. Os não consanguíneos. Todos na Terra somos irmãos, uma família só, né? Aí ele fala, dentro desse raciocínio, não seria o caso de se pensar em quem estaria no mundo espiritual velando por nossos familiares desencarnados? Né? Aí ele fala, dentro desse raciocínio, não seria o caso de se pensar em quem estaria no mundo espiritual velando por nossos familiares desencarnados? Então a gente tem que pensar nos nossos familiares, né? Então, ele fala, dentro desse raciocínio, não seria o caso de se pensar em quem estaria no mundo espiritual velando por nossos familiares desencarnados? Quem é que está no plano espiritual velando por os nossos irmãos desencarnados? É Deus. Aí ele fala, nem sempre nossos antepassados estão em condições de acolher e amparar os entes queridos que retornam à parte espiritual. E mesmo que estejam, eles também precisarão da colaboração de outras almas não ligadas à nossa família biológica. Então, não seria tudo uma questão de simples permuta dentro do regime de fraternidade universal? Muitas vezes, meu coração aperta de saudades dos meus pais, que já estão na pátria espiritual. Como gostaria de ainda tê-los ao meu lado e de fazer por eles um pouco mais do que em vida não conseguiu realizar. Uma frustração me dominava nessas horas, até que um dia, não é, as palavras ditas por Jesus a João Evangelista, na hora da cruz, na presença de sua mãe Maria, entraram em mim de um jeito diferente. Aí Jesus falou, João, eis aí sua mãe. E João levou Maria para casa. Passei a entender que todas as mães também são minhas mães.
e que eu deveria oferecer a elas o que eu gostaria de dar à dona Manuela, a minha mãe biológica, que já desencarnou. E passo a ver o rosto de minha mãezinha nas mães que encontro na rua, no trabalho, nas palestras que realizo, nas mensagens que me enviam, pedindo oração, orientação espiritual. Procuro agir como se fosse filho delas, dando-lhe, sobretudo, a minha atenção, os meus ouvidos, o meu olhar, as minhas preces. Procuro acolhê-las na casa do meu coração. É a forma mais bonita como eu posso amar a Dona Manuela, minha mãe, amando as mãezinhas que estão ao meu redor, muitas das quais sem ninguém, e por elas vele. E como elas me retribuem com um carinho maternal, algumas me chamam de meu filho, e isso é tudo que eu muitas vezes preciso ouvir para me recordar de forma reconfortante de minha abençoada mãe. O amor nos convida a raciocínio mais amplos e a sentimentos cada vez mais abrangentes. Esse é o amor que cura a dor da morte, enxuga nossas lágrimas e nos integra à grande família universal através da semente que morreu, mas volta a germinar. Eu me recordo também que quando minha mãe desencarnou, eu fiquei muito abalado, muito triste. Mas como eu já conhecia a doutrina, a primeira coisa que eu fiz foi ir no asilo dos velhinhos. E fiquei trabalhando nesse asilo como voluntário, todos os domingos. Fiquei lá 35 anos. Se eu não tivesse ido lá, nossa, ia naquelas velhinhas lá visitar, e elas me chamavam de meu filho, peguei uma amizade íntima com todas elas. Não senti sofrimento algum com a ausência de minha mãe, apenas saudade que tenho até hoje. Fica aí para a nossa reflexão, né? Esse abençoado ensinamento, que Jesus nos abençoe a todos.